aula sendo gravada. Nós somos dia 23 de março de 2021, às 14h39. Pois bem, estaremos começando hoje a primeira aula de produção gráfica em moda, da UFP. Eu gostaria de perguntar primeiro se vocês querem manter o horário de 2h30, ou a gente passa para as 2 horas, como é que vocês preferem? Podem botar no chat, ou então falarem. Como a gente está no período remoto, a gente vai ter muito conceito também. As aulas, normalmente, elas têm 2 horas de duração, certo? Como a gente estava em produção gráfica, em laboratório de computação. Porque como essa parte também é muita teoria, certo? A gente acaba ficando um pouco puxado, certo? E tem muita teoria. É um curso que tem muita teoria, certo? E eu vou passar para vocês, conforme o curso também, algum material de apoio, certo? Pois bem, começando, eu vou aqui só apresentar, não é apresentação ainda, mas demonstrar aqui o plano de curso para vocês. Depois a gente vai passar para o cronograma. Depois eu conto aqui quem foi que ganhou o bingo. Pois bem, como eu falei para vocês, a disciplina ela se propõe a desenvolver uma marca pessoal. Cada um aqui durante o curso vai desenvolver a sua própria marca e uma marca individual. Ou seja, não é em dupla, certo? Vocês vão desenvolver essa marca, vocês vão do nome a tipografia, as cores, a estrutura, e vão aplicar essa marca e vão desenvolver esta marca. Dúvidas que alguém falou, por favor? Não sei se eu escutei uma voz. Então, o que acontece? Nesse caso, nós vamos ter 3 etapas. Cada etapa, por exemplo, a primeira etapa, o objetivo, como eu falei, é compreender o design gráfico como processo de concepção de produtos acabados e os recursos tecnológicos envolvidos e sua influência sobre o produto de moda. Nós vamos ter 3 unidades. A primeira unidade, a gente vai desenvolver a marca, certo? Vamos criar do nome às formas dela. No segundo, nós vamos trabalhar a marca graficamente, desenvolvendo grids, desenvolvendo peças gráficas, certo? E a última parte, nós vamos aplicar nela num produto de moda, certo? Na terceira e última parte, para a gente poder fechar o ciclo de desenvolvimento, porque não basta eu criar um nome interessante, desenvolver um conceito dele e pronto, está acabado. Não, nós temos de ver quais são as dificuldades da gente aplicar nisso, certo? Como é que vai ser o método de avaliação? Nós vamos ter 3 provas, certo? E uma coisa que eu quero logo deixar claro é o seguinte, em tese, nós teríamos um monitor, não sei, ainda está no processo de seleção, certo? Então, eu não sei ainda se teremos ou não, certo? O semestre passado nós tivemos, esse semestre eu não tenho como fechar ainda, porque está aberto ainda o edital. Então, o que acontece? Tem uma regra de ouro para a disciplina, que é prazo, certo? O designer, ele pode arbitrar em tudo, menos em prazo. Por que eu falo isso? Porque vocês, como designers, é assim, por mais brilhante que vocês sejam, o que acontece? O design que não entrega no prazo, esse design está morto. Por que eu digo isso? Porque sempre tem um concorrente que não seja tão competente como você, mas ele entrega no prazo, certo? E se você não consegue entregar no prazo, você não vai ser lembrado, certo? Então, eu sempre brinco o seguinte, você tem de ser capaz de fazer uma proposta honesta, saber dizer ao seu cliente o seu valor, que a gente vai trabalhar com isso também, certo?
qual é o valor do meu trabalho, como é que eu desenvolvo meu trabalho para o cliente, certo? Saber o que é que eu posso, como é que eu posso fazer uma entrevista com o meu cliente para fazer um brand, para que eu conseguir produzir o trabalho que seja satisfatório para ele e para mim, porque eu digo o seguinte, a matéria-prima do design gráfico é o tempo. Não é o computador, não é o papel, não é a gráfica, é o seu tempo. Você tem de saber cobrar conforme o tempo que você está disposto a construir a sua peça, certo? Então, por isso que é importante você ter essa consciência, inclusive para começar os trabalhos. Pois bem, a avaliação, como é que eu faço? Tem a participativa, obviamente, porque o design... Por isso que, assim, é uma matéria, por mais que eu grave as aulas, certo? E depois vocês possam assistir, é um tipo de disciplina que é muito difícil você fazer assim, ter uma troca. Tanto com o colega, certo? Como com o próprio professor, certo? Tirar uma dúvida sobre alguma coisa. Porque e-mail, por mais que você faça um e-mail redigido completamente assim e complexamente, ele nunca vai refletir, às vezes, uma troca de um olhar que você está entendendo alguma coisa, certo? E durante a disciplina nós vamos ter também experimentação. A gente vai voltar a trabalhar com o Inkscape, mas nós também vamos ser apresentados a outro programa, que se chama Scribus. Para quem já trabalhou com a plataforma Adobe, já deve ter ouvido falar. Todo mundo conhece Photoshop, todo mundo conhece o Illustrator, assim, são muito conhecidos na plataforma, mas existe um programa que é utilizado para você fazer peça gráfica. Esse programa na plataforma Adobe se chama InDesign, certo? Ele, na realidade, ele não é da Adobe, isso aí foi uma esperteza. Ele era um programa, certo? Que era muito conhecido, eu trabalhei ainda com ele, e o que que acontece? A Adobe comprou ele, igual que fez o Dreamweaver, que era um programa que era utilizado para fazer página de web. Então, é tanto que você vê o InDesign um pouco diferente dos programas da Adobe, porque ele não foi criado pela Adobe, ele foi comprado pela Adobe, certo? E ele é um programa que é usado para fazer revistas, todas as revistas que vocês verem, livros, catálogos, eles usam esse tipo de plataforma. E existe um programa alternativo ao InDesign, que é o Scribus, que é um programa gratuito, certo? Que vocês podem baixar e que te oferecem, eu vou mostrar ele aqui ainda hoje, e oferece todas as ferramentas básicas que o nosso amigo InDesign produz, certo? Cria página, cria boneca, existe criação de PDF, porque existe uma coisa, ó, já dar uma adiantada, do segundo módulo. Existe o PDF que a gente... eu vou baixar um programinha para gerar um PDF do meu Word, por exemplo. Esse é o PDF básico. Existe o PDF profissional, que é o PDF que vai para a gráfica, certo? Esse PDF ele é diferente. Por quê? Porque nesse PDF, e o Scribus faz isso, você pode colocar uma senha nele, certo? Que nessa senha, ela impede até de você copiar. Alguém já deve ter pego algum PDF que você não conseguia copiar, fazer o Ctrl+C, Ctrl+V dele? É porque foi criado ou no InDesign ou no Scribus. Você pode colocar uma senha que você consiga alterar esse PDF. Veja como é que é a loucura, certo? Isso você só consegue fazer essas alterações em cima de um programa que vá poder trabalhar com isso. E aí vem outra história. Esse PDF, esses programas de PDF profissional, de criação de material gráfico, na realidade, eles têm uma modulação diferente. O que é isso? Ele consegue colocar as linhas de corte que para você ir para uma impressora profissional e essa impressora poder ser impressa tendo fidelidade, inclusive das cores, porque às vezes você trabalha as cores no seu computador, a gente vai trabalhar com perfil de cor para impressão, e aí quando você vai imprimir, sai uma cor totalmente diferente. Pois bem, o PDF que é gerado com esse programa, ele consegue justamente fazer uma contraprova para saber se é a impressora que está com defeito ou foi você que errou, certo?
É tipo, o PDF profissional mesmo. Vamos ter uma aula só sobre isso, estou só adiantando o assunto, certo? Outra coisa, nós vamos trabalhar com como entender uma tipografia, como escolher uma tipografia, não só porque ela é bonitinha. Tipografia, eu tenho livros aqui só sobre tipografia. Então, vocês entenderem como é que eu escolho uma tipografia, certo? Quais são os elementos que tem numa letra, como é que elas se organizam, como é que elas funcionam. Por quê? Tipografia, para quem trabalha com marca de moda, ela é essencial, porque pelo menos 80% das marcas de moda, elas são baseadas em tipos, certo? Então, é necessário vocês entenderem isso. Pois bem, vamos trabalhar com cor. Ah, cor de novo, você deve estar pensando. Sim, mas é cor voltado para impressão, certo? Nós vamos trabalhar voltado a um processo gráfico, que é diferente, as regras são mais diferentes. E é uma questão mais técnica, certo? Eu não vou falar somente sobre cor quente e cor fria, não, certo? Eu vou trabalhar sobre como aquilo vai se envolver no Gamood, certo? Como você entender ela e como fazer as coisas, as coisas de dupla hélice, por exemplo, certo? E como você pode as coisas subordinadas, como vocês entender as coisas subordinadas dentro de uma peça gráfica. Essa que vai ser a minha participação. Nós vamos entender também as formas, que como essas formas vão construir a sua marca, certo? E aí vai ter vídeos, só que os vídeos eu não estou querendo passar em aula, certo? Os vídeos são para vocês assistirem e depois me responderem questionário e a gente conversar. E tudo vale ponto, certo? E aí eu já aviso outra coisa, a prova não vale 10, certo? A prova, ela vai ter pontos a menos, que vai ser diluída justamente nas atividades em salas de aula e as assíncronas, certo? Então, já deixando bem claro. Professor, acertei tudo, eu tirei 9. Sim, ótimo, parabéns. Você fez as outras tarefas? Não, então vai ser o 9 mesmo. Porque as outras tarefas não foram cumpridas, então elas fazem parte da avaliação, certo? Eu não vou, você não vai ter 11 de nota, certo? Pois bem, voltando aqui, eu coloquei alguma bibliografia base para vocês darem uma olhada, e eu sempre falo o seguinte, qual é um livro, eu sempre gosto de trazer isso para o aluno, qual é um livro que eu possa ter da disciplina? Se tem um livro que eu acho que tenha pelo menos o básico dela, para isso eu trago esse daqui, ó, o meu de cabeceira, certo? Tá na bibliografia, se acalma. Elementos do Design, Guia do Estilo Gráfico, ele está aqui na biografia. Por que que eu tô... E esse livro também, eu posso disponibilizar para vocês. Só que eu não escaneei ele. Ele tá, como diz o pessoal, tá xerocado. Então, é um tipo de coisa. Vai ter o conhecimento? Vai. Vocês vão conseguir ver? Vão. Mas, quando chega a questão de cor, questão de impressão, é um negócio que fica um pouco complicado. Ele serve para você ler e vai ser uma ótima ferramenta, certo? É assim, livro para design gráfico tem milhões, certo? Esse daqui é interessante porque ele trabalha a forma, o espaço, a cor, a tipografia, a imagem e o layout. Não é muito grosso, certo? Mas é bem rico, tanto questão de ilustração, como questão de exemplos. Então, eu acho ele uma peça interessante para quem quiser ter um livro que represente a disciplina, certo? Esse daqui, ele atende perfeitamente. Eu não tenho comissão nenhuma com ele. Infelizmente, devia ter, né? Então, tá gravando, foi mal. O que acontece? Nós vamos ter, durante a disciplina, só vou dizer o que a gente vai fazer. Não todas as provas, porque senão perde a emoção. A primeira prova, o que nós vamos ter de entregar na primeira prova? A sua logo e um cartão de visita. Pelo menos a proposta dele, certo? E eu vou ensinar por que é interessante vocês terem um cartão de visita. Professor, ninguém mais faz isso não, pelo amor de Deus. Nós vivemos no Instagram, nós vivemos nos webinars da vida. Olha, cartão de visita
é uma coisa de extrema importância para um profissional, não importa a área que seja. Por que eu digo isso? Se a gente se encontra, a gente vai ficar na pandemia para sempre, pelo amor de Deus. Nós vamos voltar a ter contato intenso com os seres humanos, porque senão a gente vai procurar logo a ponte. Então, o que acontece? Quando você chega num evento, quando você chega numa social da vida, quando você chega numa reunião com o cliente, ele vai te perguntar, qual é o seu contato? Ah, minha página é tal, minha arroba é essa. Ah, é? Você vai pegar um papelzinho e anotar, vai arrancar uma folha de papel e entregar um pedaço de papel para ele? Não. Você entrega um cartão de visita, certo? Você encontrou numa fila de padaria uma pessoa que você sabe que é uma influência. Você vai dar um contato. Ah, me presta aí teu celular para eu dar meu contato, dar meu arroba para você, certo? O que acontece? Quando você entrega um cartão de visita, você não está entregando o cartão de visita. Você está entregando um atestado de profissionalismo. Por quê? Porque o seu cartão de visita não vai ser feito na Margarida. Tá, e ganhei outro processo. Tudo bem. Você vai justamente entregar nada contra a Margarida, para evitar o processo. Porque quando você manda fazer um cartão de visita para, tipo, uma gráfica rápida, ela vai ter modelos lá dentro, certo? E aqueles modelos... Ah, outra coisa, eu conheço o Canvas, certo? Para parecer que tem algum espertinho. Eu trabalho com a internet bem antes da internet nascer. Brincadeira, mas é assim, eu conheço todos os sites de presets do universo. Eu não tenho um problema com, tanto em português ao russo. Então, não é problema de você usar um modelo. O problema é que o modelo é um modelo. E vocês são designers. Ou seja, a natureza do design é saber construir uma imagem, é saber produzir uma identidade visual. Se você não tem capacidade de fazer isso, você mostra fragilidade no seu processo criativo. E eu só estou falando, né? Eu não sei mexer direito no Inkscape, eu não sei mexer direito no Illustrator. Isso você pode até mandar uma pessoa fazer, mas você tem de saber o que é certo e o que é errado por seu mérito, e não porque você está achando bonito ou feio, certo? Isso não compete a vocês. Infelizmente, nós não temos mais essa liberdade. E depois que passa essa disciplina, é que você não tem mais essa liberdade mesmo, certo? Porque a função de vocês é serem profissionais do visual, principalmente, e da narrativa visual, certo? Então, o que acontece? Eu vou ver um catálogo de vocês depois de formado e eu critico. E eu falo. Mas na cara. Não se preocupe, não é pelas costas, não, é na cara mesmo. Então, é o tipo de coisa. Por quê? E os outros falam também. Não se enganem, não. Certo? E você tem de conquistar o seu público. Certo? Um serviço bem acabado começa nisso. Certo? E o que é que vai acontecer? Vocês têm de saber, por exemplo, qual é a cor certa que vai ter identidade com a minha identidade visual. Por que eu estou falando? Nós não estamos criando uma marca. Nós não estamos criando uma logo, certo? Nós estamos criando uma personagem, certo? Nós estamos criando um conceito, e esse conceito traduzido em imagem, certo? Por isso que é importante respeitar as etapas e respeitar até a própria criação do nome, certo? Para a marca, nós também temos um nome, que a gente vai utilizar a marca que eu criei é a pior marca possível e imaginável. Já vou dizer o que é que ela vende. Ela vende cuecas. Então, você vê como é terrível. Então, o que acontece? Para os exercícios, a gente vai usar a minha marca, certo? Minha marca que eu digo é da disciplina. Para vocês vão criar sua marca e aplicar elas, certo? Por isso que é importante vocês identificarem, inclusive, como escolher o nome.
certo? Como escolher uma fonte desse nome, como escolher as cores desse nome e como adequar ela dentro de um espaço, porque a marca não são espalhadas no universo. Eu vou apresentar para vocês documentários e vídeos curtos e discussões a partir deles, não em aula, certo? Mas de como uma marca tem significado e como ela tem peso, certo? Então, quando eu colocar os links na página do Cigar, vejam, certo? Vejam eles. Porque não é para mim, não. É para vocês mesmo, certo? Para vocês tirarem suas dúvidas, para vocês verem e criarem dúvidas, certo? Eu sempre brinco o seguinte, eu falo demais, depois eu deixo vocês falarem também. Você sabe que quando liga a matraca, Jesus. Então, o que é que vocês têm de pensar? É que a marca de vocês tem de achar um público e tem de comunicar com ele, certo? Então, pensando nisso, certo? Vocês têm de saber como não serem comum. Por que que eu digo isso? Porque vocês não criam uma marca para todo mundo. Já começa, já vou dar algum spoiler. Por quê? Porque essa marca já existe. Por exemplo, a C&A já existe. Então, você não vai criar uma marca igual a C&A. Por quê? Porque vocês têm de buscar uma individualidade, certo? Que a partir dessa individualidade, vocês podem começar a se lançar para achar o seu público, certo? E aqui eu vou ter alguns exercícios de comparativos, de como vocês chegarem a isso. Outra coisa, eu sempre peço para vocês prestarem atenção num método, eu mostro um método que funciona para mim. Eu sempre digo o seguinte, que eu vou mostrar o método que funciona para mim. Ou seja, tentar mostrar onde eu já errei e onde eu já acertei, certo? Por quê? A função do professor é justamente essa. Não é fazer o aluno quebrar a cara, certo? É saber, ó, funciona dessa maneira, certo? Para mim está funcionando. Você pode ter um método melhor que o meu. Ótimo, espero. Torço, luto para isso. Esse é meu objetivo. Por quê? Porque o que que acontece? Se você não faz isso, se você fica escravo da sua criatividade, o que vai acontecer? Você sempre vai esperar aquela pedra. Que pedra é essa? A que você vai topar e ter uma ideia brilhante, certo? E os boletos não esperam. Por isso que eu estou dizendo. Você tem que ter um método para poder adestrar a sua criatividade à sua necessidade. Por isso que o método existe, certo? É como formas de como você estimular a sua criatividade, certo? E minha participação nessa disciplina é justamente essa, certo? De como mostrar caminhos para você poder chegar a seu objetivo, certo? Dúvidas? Nenhuma? Já posso passar a prova hoje? Todo mundo ficou calado, então eu considero que sim. Poxa, então, já estava até prontinha. Falando nisso, já está pronta. Eu já faço o começo do semestre só para ter isso. Vamos lá. O que é que nós temos aqui? Eu vou mostrar para vocês, eu vou falar na realidade. Qual é a regra da disciplina? As datas de entrega são absolutas, certo? O que é que nós vamos ter? Hoje, nós vamos falar sobre posicionamento de marca, certo? A primeira prova, a entrega, né? Eu não falo nem prova, a entrega, porque no dia da prova tem aula. Tem essa. No dia da prova tem aula. Então é só a data de entrega, certo? Durante durante o processo inteiro, vocês podem me tirar dúvidas e podem aplicar dúvidas, certo? Eu explico. A gente pode depois até marcar uma aula antes da prova só para tirar dúvida, certo? Para além do conceito, entendeu? Uma aula extremamente facultativa, só para quem quiser vir mesmo e tiver uma dúvida, quiser retirar ela, certo? Conforme a gente vai indo. Pois bem, o dia da prova é dia 20 de abril, o dia de entrega, da primeira avaliação, certo? Até lá, nós vamos trabalhar com nomes,
nós vamos trabalhar com forma e cor, nós vamos trabalhar com tipografia. E vamos começar o segundo módulo, que é a criação do nosso cartão. Como eu falei, a primeira parte da avaliação, nós vamos criar a marca, certo? E toda justificativa. Não é somente você fazer um símbolo e entregar para mim, não. Ah, mas não é não. Vocês vão me entregar a corda para eu enforcar vocês, literalmente. O que é isso? Vocês vão me dizer quais são os critérios que eu vou julgar a sua marca. Se tem um critério, ó, minha marca ela é jovem. Beleza. Tua marca representa a jovialidade nas formas? Não, então menos. É assim. Vocês vão dar o critério para eu julgar a marca de vocês. Então, vai estar a marca, o descritivo da marca, a construção da marca, a estrutura da marca, certo? E aí os critérios que eu quero que vocês me identifiquem se aquela marca tem aquilo ali. A parte, por isso que demora. Passa a manhã todinha só numa brincadeira, às vezes. Uma marca demora ver 2 horas. Aí, a partir disso, eu vou fazer o laudo da sua marca. Certo? Onde está certo e onde está errado. Entendeu? E por quê? Tá bom? Então, vocês vão receber textos de avaliação. Certo? Então, é assim que vai funcionar. Pois bem, aí nós vamos começar, a partir do dia 20 de abril, nós já começamos o segundo módulo, certo? Que é o módulo de criação de peças gráficas. Então, nós vamos criar o cartão, vamos entender o que é um grid, o que é uma identidade visual, como aplicar essa identidade visual, certo? Com ela. Vamos trabalhar com os programas de... Aqui a gente já vai começar a trabalhar com o Scribus, no segundo módulo, certo? Que a gente já vai criar folder, vai criar página, vai criar... tentar fazer as propostas de catálogo. Então, esse segundo módulo, a gente criar as peças para impressão, certo? A segunda avaliação é sempre aquela história. 4 aulas, uma avaliação, certo? 4 semanas, uma avaliação. A segunda vai ser dia 25 de maio. Um mês praticamente depois. Certo? Nós vamos aí nessa parte nós vamos trabalhar com a questão de layout e de produto. A gente já vai começar a trabalhar no terceiro e último módulo, nós vamos trabalhar produto, aplicação daquela tua marca em produtos. Eu não vou falar também para não perder a graça, certo? Mas vai ter vocês... Aí o que acontece? A última avaliação, ela vai ser um seminário, certo? Que vocês vão me defender o produto que vocês aplicaram à sua marca, certo? Por isso que eu estava falando que a última avaliação, normalmente, a gente pode fazer em combinação com o pessoal de marketing. Com você, acho que a maioria deve estar matriculada também em marketing, não é? Eu não sei como é que ficou, mas dependendo como esse semestre foi maluco, então as matrículas estão dependendo como foi, a gente vai ver. Mas normalmente a gente faz semestre passado deu certo. Esse não é a minha nota e o do professor de marketing vai dar a nota final para as duas disciplinas, não. Todos os dois fazem sua avaliação, mas a apresentação da última nota normalmente é feita em conjunto a partir desse seminário. Pois bem, o que é que vai acontecer? Nessa prova final, ela está marcada... Prova final, não, desculpe. Na terceira avaliação, ela está agendada para o dia 22 e 29 de junho. Certo? Que é justamente para a gente ter tempo. Como a gente pode ter acréscimo mais de alunos, não sei, eu coloquei 2 dias, certo? Porque é individual, normalmente cada um vai ter 30 minutos para defender, certo? E aí mais uns 10 a 5 minutos para minhas perguntas, e aí vai ter uma entrega de um material digital, e a entrega e a defesa da proposta. Então, é 50-50, certo? Você tem a sua nota da apresentação e a sua nota do material que você entregou. Deu para entender?
Pois bem, não. E é isso. Fazer aqui agora uma pergunta. Você já tem pensamentos sobre mais ou menos qual algum campo da moda que vocês queiram trabalhar? Que bom. A Milena está dizendo que é design de joias. Tem a Carol, não sei se vocês devem conhecer, está trabalhando muito fortemente com isso, com questão de design de joias, e a marca dela a marca em si é um bom exemplo de como aplica uma identidade a um processo, a um produto em si. Eu vou agora apresentar, agora vai ser a apresentação mesmo, uma pequena apresentação de 105 slides, não, quer dizer, 11 slides, para a gente começar a pensar nisso. A qualquer momento vocês podem interferir e falar, pelo amor de Deus. Pois bem, um bom design, certo? O que é um raio de um bom design? O que faz um produto ser um bom design? Vocês já refletiram sobre isso? No meu entender, um bom design é um design que, primeiramente, ele tem de ser honesto. Uma marca, vamos dizer assim, ninguém compra uma marca porque ela é bonita. O desenho da marca, estou falando. Por quê? A marca, ela tem de conseguir servir de ponte, certo? Aqui tem a sua mensagem visual, aqui tem o que você está oferecendo. A marca, ela vai justamente fazer essa ligação, certo? Para isso, a gente pensar em bom design, ele tem de ser inovador, certo? Ou seja, ele não pode ser somente, porque as coisas lá já estão, certo? Ele tem de se apresentar uma relação de ser evoluído, certo? Ele ser contextualizado em seu tempo, certo? Ele não, quer dizer que eu não posso usar na minha marca conceitos vintage. Eu não posso usar minha marca conceitos da década de 60. Você pensando para um consumidor da década de 60? Não. Por quê? Porque ele normalmente já está perto da morte. Então, quando ele é consumidor. Então, o que que acontece? Papia, eu tô brincando, mas tem outra situação. Mesmo aquela pessoa que consumia na década de 60, não é a mesma pessoa que está consumindo em 2021, certo? Nem que ele adore a década de 60, nem que ele use, hoje em dia, calças boca de sino, certo? Mas o problema não é esse, é porque o contexto é outro, certo? E a marca ela pode usar as referências da década de 60, mas pensando no contexto de hoje. Por isso que ela tem que ser inovador. Mesmo ela sendo de natureza vintage, certo? O bom design se preocupa com isso. Outra, ele tem de ser funcional. Ou seja, o produto deve atender à necessidade do usuário. Ou seja, eu não posso vender uma marca de praia, por exemplo, certo? E que a roupa não aguenta ir para a praia, certo? Poxa, se eu sou uma marca de esporte, por exemplo, de surf, e que ela não aguenta o surfista em um dia em cima da prancha, se ela rasga, se a costura não suporta, ela tem que ser funcional, ela tem que servir para isso, certo? Eu posso usar para ir para o shopping, ó, porque eu gosto de camiseta de surfista.
de calça de surfista. Mas eu gosto de só ir pro shopping, eu não sei pegar uma prancha. Tô fazendo sotaque terrível. Mas o que que acontece? E eu sou parnaibano. Aí o que que acontece? Não é importante se o cara tá usando para outra coisa a tua marca, a teu produto. Mas ele deve atender à função na qual ele foi criado, certo? Outra coisa, ele tem que ser estético, ele tem de transmitir aquilo ali, certo? E ele tem que ser psicológico, ele tem de parecer e pensar nisso, certo? Ele tem de trabalhar tanto na ação como na recepção. Ou seja, quando eu vejo a bermuda de surfista, ela tem de parecer, ter uma estética de surfista e que me lembre o surf, certo? Por isso que ela tem que ser funcional. Ah, eu posso quebrar o estereótipo? Claro que pode, certo? Mas você tem que saber o nível para não haver uma descaracterização. Por quê? Porque senão você está fazendo para você e não. E a marca, me desculpe, a marca não trata de você. Você não é importante, certo? Estou dizendo na questão da criação da marca, do bom design, certo? Você não é nem a marca, por mais que a marca seja você. Veja como é que é a questão, certo? Ninguém compra uma camiseta surfista para casar com você. Se for, tome cuidado, acabou que é estoque. Então, o que que acontece? Você vai fazer a marca para conseguir clientela, certo? Que tenha uma configuração de coisas que você está criando. Por exemplo, a marca da Ana Hickman. A marca da Ana Hickman não é a Ana Hickman. Não é ela com dor de barriga na quinta-feira, certo? A marca da Ana Hickman é aquela imagem que ela transformou em instituição, certo? E agora emprega para uma identidade de produtos. É a mesma coisa que vale para o Chanel. Se você compra Chanel sabendo que ela era nazista? Não. Não está nem falando isso na marca. Não é interessante? Mas ela era nazista. Veja a biografia. Mas é um tipo de coisa. Você não está comprando o produto. Está comprando o produto o histórico de luta feminista dela, de empoderamento dela. É essa faceta que a marca se estabelece. Porque isso faz parte da narrativa. Certo? A outra faceta que não é interessante não é colocada. E eu não estou dizendo que seja errado. A marca funciona assim. Certo? Então, é isso que você tem de pensar na questão da funcionalidade dela. Tanto da relação psicológica, que eu estou falando, como a relação histórica. Certo? Você tem que deixar claro. Marcas também não são caixas fechadas. Certo? Não, um nome bonito agora? Herméticas. Certo? Elas não podem ser indecifráveis para o seu público. Elas têm que ter chaves de leitura, certo? Para o seu público. Aqui eu vou mostrar algumas chaves de leitura que você pode utilizar para a sua marca. Quando eu digo que elas são estéticas, existe a estética visual e existe a estética na base filosófica, certo? Tem um autor chamado Hegel. Se alguém quiser depois estudar e ficar algumas noites sem dormir, sem entender cor, não, aquele maluco fala, que até hoje eu fico relendo aquele doido, mas ele tem um curso de estética muito bom, que ele explica a função hermenêutica da estética, certo? Agora eu falei, quero me aparecer, né? Vamos lá. É as razões de existir que ele vê o mundo daquilo ali, certo? A estética trabalha isso, de como tudo amigável e entendível dentro daquele meu contexto, certo? Agora fiz uma síntese sobre o que é hermenêutica. É isso. Entendeu? Traduzindo. Então, esse é o fator estético da marca, certo? É de você poder acessar bolhas e fazer que essas bolhas sejam aglutinadas para você. Porque todas são de sabão e todas têm glitter. Eu gosto de sabão e gosto de glitter. É basicamente isso. Essa é a função de você apreender,
certo? A estética e aplicar a estética que lhe é conveniente para dentro da sua marca. Isso é uma palavra que vocês têm de alocar e clicar no papelzinho, no bloquinho. É o conveniente, certo? É o adequado, é o executado. Por que eu digo isso? Marcas são algo pensado. Ninguém cria uma marca espontânea, certo? As marcas, e outra coisa, você tem que ter noção das escolhas que você toma. Por que eu digo isso? Se você não tiver, as imagens vão tomar por você. Tem um autor chamado Certeau, quem quiser ler também, ele é bem doidinho, mas é interessante. Ele tem um ditado que ele fala o seguinte: escolha suas correntes, porque senão elas te escolhem. O que ele está falando? É que você tem de ter, principalmente o design, ele tem de ter noção das escolhas que está tomando, certo? Não é mais, eu tenho um ótimo senso estético. Ótimo. Mas agora você tem de saber por que seu senso estético é ótimo, certo? Porque nem sempre você vai ser o seu cliente. Você tem de pensar nisso também, certo? Você tem de saber quais são os critérios estéticos que lhe faz ser tão bom. Porque quando você quiser aplicar para uma pessoa que tenha outro modo de ver o mundo, você também ser capacitado para poder traduzir esse mundo desse outro, também de uma forma adequada, certo? Vamos lá. O produto tem que ser compreensível, autoexplicativo, certo? Vou dar um exemplo. Coca-Cola. Você quer entender design, você quer entender marca, basta estudar a história da Coca-Cola. Eu tenho até um vídeo depois reservado para vocês para isso, certo? A Coca-Cola, tem gente que nasce, antes de saber falar, já identifica a Coca-Cola. E o que a Coca-Cola representa, certo? O que é isso? É toda a estrutura visual que a Coca-Cola tem e que já lhe capacita para fazer essa tradução do significado da marca, certo? Cores, vermelho. Se vocês fizerem um estudo sobre a história da Coca-Cola, vou dar uma coisa que o pessoal sempre esquece sobre isso. Vocês já viram, acho que todos já viram filmes de Velho Oeste, não já? Do gênero Velho Oeste? Vocês já viram alguém bebendo Coca-Cola no Velho Oeste? Num filme de Velho Oeste? Coca-Cola já existe há 15 anos, quando aqueles filmes se passam. O cara chega num bar e pede um whisky. Ou então um copo de leite. Citando o filme De Volta para o Futuro. O que acontece? Eu só vi, eu que sou um estudioso de cinema, até hoje, na minha vida inteira, pesquisando filmes, eu só encontrei 2. Que mostram, e olha que eu já vi mais de 930 filmes, a nível de pesquisa. E eu só encontrei 2. O que acontece? Coca-Cola tem uma regra em Hollywood que impede que a Coca-Cola seja vislumbrada num filme de Velho Oeste. Porque Coca-Cola é juventude, Velho Oeste é antiguidade, é saudosismo. Então, as imagens não se comunicam, certo? É feita uma quebra na ponte, bem aí. Se você for pegar as propagandas de 1905, 1907 sobre a Coca-Cola, ela está vendendo o que ela está vendendo em 2021, a juventude. Certo? Então, o que eu estou falando? Coca-Cola é uma marca. Ela não está vendendo refrigerante, ela está vendendo uma ideia compreensível de juventude. Certo? Durante o curso eu vou mostrar também outros exemplos de marca. A gente vai aplicando isso para vocês. Certo? Tem de ser discreto. O que eu estou falando? Isso quer dizer que eu não posso botar glitter na minha marca? Pode. Mas o que eu falo que tem que ser discreto é que a marca funciona como uma ferramenta. Você não vende a marca. Mesmo a Coca-Cola. A Coca-Cola tem a Coca-Cola e tem a bebida Coca-Cola.
certo? A Coca-Cola não é mais importante que a bebida Coca-Cola. Ela é discreta porque ela vem depois do produto e não na frente do produto. É claro, existem as discussões, por exemplo, como Chanel, que você compra a etiqueta, não compra você não compra uma bolsa, você não quer você se engana, não vou comprar uma Chanel porque ela dura. Tá bom. Aí tu acorda. Você não passar hidratante nela a cada 5 anos, o couro estoura com qualquer outro. Então, o que acontece? Você, com exceções das marcas de alto padrão, tipo Chanel e companhia, você compra a etiqueta, certo? Mas, normalmente, a marca ela é criada para ser em segundo. Até a própria Chanel mesmo. Ela sempre tem o produto em primeiro. Ela não diz para você, compre Chanel para você ser importante. Não. Ela diz, compre Chanel porque tem uma bolsa legal. Eu estou fazendo um resumo da propaganda, claro que não tem isso. Mas é essa a narrativa visual que vocês têm de ter consciência, porque vocês são designers, certo? Então, vocês têm, a partir da disciplina, sinto muito, vocês não têm mais vocês têm agora a obrigação de entender, certo? Não é só, vocês não estão se formando em estilismo, lembrem disso. Vocês estão também se formando em designs, certo? Então, isso faz parte do grande campo, certo? Que a moda pertence. Então, o que acontece? E claro, tem essa discussão, que vem primeiro moda, design. Ó, tá tudo embaixo do mesmo guarda-chuva. Quem tá com a cabeça um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, isso não vem à discussão, certo? O entendimento é esse, entendeu? Então, o que acontece? A estrutura que serve para construção de uma roupa serve para a construção de uma peça, que é a questão das sensibilidades, das narrativas. Então, da mesma maneira, vocês têm de pensar isso, que a sua marca, ela não vai fazer você vender por ela faz vender porque tem a coisa, o objeto. E aí vem a questão da honestidade, como eu estava falando no começo da apresentação. O design não faz parecer o que não é. Por exemplo, agora para eu ganhar outro processo. Tem uma marca do Grupo Paraíba que ela vende uma roupa, um jeans certo de rock, e que, para não dizer o nome, porque aí fica processado mesmo mais fácil, o advogado ter trabalho. Então, o que acontece? E ela vende uma roupa que não tem, que é a identidade e que o produto não confere, certo? Então, ela não está sendo honesta, certo? Como é que eu vendo algo underground e meu produto não é underground? Então, está sendo desonesto, certo? Então, é essa a relação. O design não deve enganar o consumidor com promessas vazias também. A minha marca é absoluta, é maravilhosa, certo? O adjetivo, ou então assim, você está vendendo, existe a questão do desejar, por exemplo. Você vai para uma marca popular, só que essa marca popular, você quer te vender ser de alto luxo, certo? Mas ela não pode te oferecer algo e não entregar. Por que eu digo isso? Porque pior do que quando você é enganado pela marca, você não volta para ela. Tem de pensar nisso. Por isso que ela tem que ser honesta. Porque hoje em dia, se for, aqui não é algo, isso é uma parte mais de design, de marketing que a gente fala, porque está muito envolvido nas escolhas que vocês vão ter, na escolha dos elementos. Se você não tiver essa honestidade na escolha das suas formas, o que é que vai acontecer? Você não vai conseguir ter, você não vai conseguir capitalizar a tua clientela. Ela tem de ser durável, não significa dizer que ela tem de ser perpétua, certo? E aqui vem uma questão tão importante como as outras que eu mostrei. Uma marca você não pode escolher pelo modismo. Hoje em dia, todo mundo está usando letra cursiva com glitter. Nem sei, não é nem isso. Né? Depois tem uma aula que eu falo para vocês sobre as tendências, as 12 tendências do design gráfico, certo? Atuais, desse ano.
Eu nem gosto de falar isso na primeira, nem vou falar isso na primeira aula, mas existem as tendências, as cores do design, tudo isso. Mas isso não é importante. Por que que eu digo isso não é importante? Porque você não está fazendo um folder agora, você está fazendo a sua marca. E se você não respeitar a sua identidade, o seu conceitual, sua marca vai ser descartável, porque você criou algo descartável, algo que é pela moda, pelo tempo, por agora, certo? Pela estação. E uma marca ela não pode ser pela estação. A criação de uma marca não pode ser pela estação. A marca ela trabalha com estações, principalmente a de moda, mas ela não vai ser modificada e suas formas não vai ser construída pela estação ou pelo modismo agora, certo? Não quer dizer também, veja, a Coca-Cola, já que a gente está falando de Coca-Cola, eu estou com vontade agora, o que que acontece? Ela se modificou. Se você pegar, der um Google aí rapidinho, coloca assim, Coca-Cola 1907, Coca-Cola 1980 e 2021, você vai ver que o símbolo mudou, as letras mudaram. Ela deu uma modificação, não muito agressiva, certo? Mas houve mudança. De 40 a 60, houve uma mudança mais drástica. Em 80, como depois que eu falei, teve umas mudanças mais drásticas. O próprio nome Coke, né, que a gente vê em algumas garrafas, não é? Você sabe por que houve essa mudança? Porque aí você tem o nome Coca-Cola e de outro lado, em algumas garrafas tem Coke, não é? Porque quando ela entrou no mercado japonês e asiático, em sua grande maioria, ninguém conseguia pronunciar Coca-Cola. Até isso você tem de pensar se você vai criar uma marca que ela seja internacional, certo? Você tem de pensar como ela vai ser pronunciada em outras línguas. Por isso que na década de 80, se não me falha a memória, a Coca-Cola introduziu no seu rótulo e até mudou por algum tempo mundialmente o nome somente Coke, certo? Para que o oriental pudesse pronunciar o nome da bebida, certo? Para você ver como tem essas adequações, até na criação. Vocês devem conhecer, pelo amor de Deus, uma caneta chamada Bic, marca Bic, né? Então, o que que acontece? Alguém sabe me informar agora a questão. Alguém sabe me informar sem dar Google, pelo amor de Deus. Qual é a origem da nacionalidade da marca Bic? O que que vocês acham? Chuta. Alguém deu Google, né? Então, o que que acontece? A marca Bic, ela é francesa. A marca Bic, é o sobrenome do criador dela. Eu não vou falar muito sobre a origem dele, mas eu posso falar que ele criou a esferográfica, aí ele gastou 5 anos para desenvolver o que nós chamamos, que é a esfera de molibdênio, que é a esfera que tem na pontinha da caneta Bic, certo? E aí o que que acontece? Na França, na época, e até hoje também, você tem o francês, se alguém conhecer algum francês, ou pegou algum texto de alguém que escreveu manuscrito, um texto em francês, vocês vão ver que a caligrafia é excelente, certo? Eles têm uma letra bonita. Por quê? Porque nos primeiros anos da alfabetização, você tem o caderno de caligrafia. E detalhe, na década de 60 era bico de pena. Se alguém já escreveu com bico de pena, sabe como é maravilhoso. Certo? Você estourar um bico de pena. Estou falando um bico meio de você ter a tinteira e poder fazer o risco, certo? O lettering, como eles chamam. Então, o que que acontece? O bico de pena, se você não tem controle na firmeza, você não faz uma letra cursiva legível, fica um manchado. Pois bem, a Bic foi proibida de entrar nas escolas. A caneta Bic. Por quê? Porque tinha as caligrafias, né? As provas de caligrafia. O que que a Bic fez? Começou a distribuir mata-borrão com a logo da Bic.
O que é o mata-borrão? Quando você escreve com bico de pena, tem o excesso de tinta, não é? O mata-borrão é aquela coisinha que você coloca em cima para tirar o excesso de tinta, certo? E aí o que a Bic fez? Colocou, distribuiu os papéis, igual esse papel que a gente chama de post-it, para colocar em cima da caneta. Uma questão de marketing. Mas o que eu estou falando, quero falar, nem isso não. Bic não é o nome do cara, para começo de conversa. É Pitch. Então, quando chegou nos Estados Unidos, a pronúncia podia parecer outra coisa, certo? E aí se transformou em Bic. Vocês sabiam que Bic também não vem de só caneta, vem de lancha? Lancha. Bic vem de celular. Bic vem de tudo que você possa imaginar, literalmente. Certo? Eu tomei máquina fotográfica descartável. Isqueiro é o de menos. Quando eu vi a propaganda de uma lancha amarela da Bic, vendida mesmo, não é um produto que foi feito por patrocínio, não. Eles vendem lancha, certo? É algo que você enlouquece. Eles vendem tudo, praticamente. Mas o que é que eu estou falando isso? É que, seja qual for o tipo de venda, é sempre a mesma identidade, certo? O produto, a lancha, você vê que tem uma identidade com a caneta, certo? O isqueiro, você vê que tem uma identidade com a caneta, das formas e da logo e tudo. O que é isso? Isso é um ecossistema que a gente vai trabalhar mais isso no segundo módulo, certo? De como a gente consegue trabalhar a identidade realmente visual das coisas. Quais são os elementos? Não é somente você reduzir a marca e aumentar ela, que eu estou fazendo uma identidade visual. Não, não é isso. Tem todo um processo de você entender isso. E, ó, você tem de ser consciente em todos os seus detalhes. É o que eu estava falando, a questão das correntes, certo? Cada linha do projeto tem de ter uma razão para existir, certo? E hoje em dia, principalmente, ela tem de ser amigável ao meio ambiente, certo? Desde assim, você vê como é que algumas coisas são interessantes e outras coisas são só falácias. Por exemplo, uma das coisas mais importantes com o meio ambiente não é não derrubar a árvore, é impedir o lixo, certo? Por exemplo, existe dentro do design uma proposta que está sendo agora a cada vez mais atacada, que é a obsolescência assistida, certo? Programável, certo? Que as coisas são feitas para quebrar, são feitas para se tornar obsoletas, certo? Hoje em dia, a tendência, pelo menos a tendência ambiental consciente, é justamente você construir produtos e marcas que que tenham uma identidade, que essa identidade perdure. E aí vem uma coisa tão besta, por assim dizer. Por exemplo, se você ver, por exemplo, a Xiaomi, e também tem outras marcas chinesas, que elas não jogam mais impressão em suas caixas. São caixa parda, certo? Essa relação da caixa parda, ela é feita justamente para ajudar a reciclagem, certo? Que é mais fácil você reciclar aquele papel pardo, certo? Então, não tem tanto problema, você não precisa triturar tanto o papel para ele perder as cores, ou usar alguma outra química para poder fazer isso, certo? Quando você vai fazer uma caixa, tipo o iPhone, por exemplo. O iPhone ele criou uma coisa que não é muito estudada dentro do campo dos movimentos ambientais. Sabe o que é? Você guarda a caixa. Dificilmente você comprou um iPhone, tirei aqui, eu peguei meu celular, taquei no lixo, certo? Porque você tem um prazer de dizer isso. O pessoal fala assim: o iPhone ele foi revolucionário porque ele juntou o PDA, o celular e a agenda e o MP3 numa coisa só. Não. A revolução do iPhone não foi isso. A revolução do iPhone foi
o prazer de você fazer o unboxing, certo? Até então, você abria as caixas. Hoje em dia, você faz um unboxing, certo? Você quer tirar o lacre, o plástico, eles pensam até como você desentira aquele raio daquele plástico, para você não poder rasgar. Você guarda. Conheço pessoas que têm do iPhone 3 a caixa, não tem mais o telefone, o diabo da caixa tá lá. Você tá doido. Mas vamos lá. O que que é isso? Isso é uma relação ecológica, de paixão. Você não tá jogando aquela caixa no lixo, certo? Você poder, agora para uma questão mais prática, a questão da moda, de como você poder desembalar, desmontar, reutilizar as embalagens. A gente vai ter uma aula só sobre embalagem, certo? Que a gente vai trabalhar sobre isso, certo? De como você pensar a sua embalagem, para que ela não sirva somente para guardar o seu produto, mas que ela tenha uma pós-vida, certo? E isso é interessante. Isso é uma relação de meio ambiente, certo? Isso é algo que vocês têm de pensar hoje em dia e se preocupar. É que as embalagens, elas têm uma função tão importante quanto o produto e que elas refletem na sua marca. Vou dar um exemplo também de embalagem. Eu também vou repetir esse exemplo, tá bom? Porque eu sou ruim de exemplo. Mr. Cat tem que é uma marca que o pessoal de sapatos, bolsa e afins. A embalagem deles é um saco de algodão. O pessoal briga para aquele saco, certo? Quer dizer, você às vezes descarta o raio do sapato, mas está lá o teu saquinho guardando teu sapato em algum lugar no fundo do teu guarda-roupa. O que é isso? Isso é uma função pós-embalagem, certo? O cara evitou de fazer uma embalagem de papel, de papelão como qualquer outra, e faz ela em tecido. Esse tecido não está mais indo tão rapidamente para a natureza, agredindo a natureza. O que é isso? Isso é uma relação ambiental. Eu só compro, se eu puder, eu só compro sapato Mr. Cat. Certo? Por quê? O que é isso? Isso é uma relação ecológica. Alguns da Nike também fazem embalagens reciclando que fique o tamanho do sapato. O que é isso? Isso é uma relação de você pensar também o meio ambiente. Ocupar menos espaço, menos utilização de menos produto e já usando produto reciclado. Isso é você pensar a relação de baixo para a tua marca. Outra coisa, ter o mínimo de design possível. Ou seja, não tentar que a tua marca seja primeira que teu produto. Aquela máxima, menos é melhor, não encher de elementos desnecessários. Ah, porque eu gosto tanto de botar uma voluta aqui na minha marca, meu nome, certo? É Cícero, mas com 3 voltinhas, certo? Para ficar mais bonito. Não, ela tem uma função para estar lá dentro? Ela é algo pirreou? Ela tem a sua marca tem natureza, ela tem fundamento na Art Nouveau, que tem a relação da voluta, do significado da industrialização voltada para a natureza. Ela tem essa pegada? Se ela tem esse significado, então a voluta ela tem de estar lá. Se ela é mais cubista, se ela é mais industrial, se ela é mais pós anos 60, mais funcionalista, certo? Ela não vai ter voluta, porque ela não vai ter essa necessidade, certo? Então, são essas as correntes que a gente tem de trabalhar. Acabou? Não? Antes da gente passar para o outro módulo, que é o posicionamento da marca, eu queria mostrar para vocês o dever logo de casa que vocês vão ter, de entregar próxima aula, e próxima aula vocês vão ter de falar. Eu vou perguntar, eu vou sortear ao esmo, certo? E tem lista de chamada também, eu já vou colocar no cigarro. No cigarro não, no chat aqui, antes que vocês esqueçam de me pedir. Já estou me autocobrando. Então, o que acontece? Tem um blend que eu fiz aqui, que é que vocês vão responder brevemente cada um deles, porque a partir disso, vocês vão conversar comigo próxima aula, para saber como é que a gente vai escolher o nome
para escolher o nome, primeiro a gente tem que ter um raio de um parâmetro de como fazer isso. Sim, sim, dona Valentina. Só um instantinho. Curto. Copia. Quem faltou pode repor fazendo as tarefas. E aí vai mandar via Cigar. Eu vou colocar o padrãozinho para colocar, certo? É a lista. Pois bem, deixa eu colocar aqui. Esse material vai estar no Cigar também. Vamos lá. É assim, eu não vou avaliar o que vai estar escrito, eu vou avaliar quem fez. Certo? Principalmente para vocês. Aqui não é para mim, isso aqui é para vocês. Vamos lá. Como criar um nome? Qualquer empresa que se preze não vai começar a explorar a criativa de um briefing num projeto base para todos os esforços da criação do nome. No caso, o briefing criativo de um documento estratégico que destila aspectos chaves de sua estratégia, fornecendo direções importantes sobre suas expectativas e posicionamento da marca almejada. Vamos lá, primeira seção. O que é que você tem de colocar? Aqui vocês vão ler com mais calma. O que que você vai vender? O que é que você vende? Certo? Descreva exatamente o que se trata a sua empresa. Quais os produtos, serviços especificamente sua empresa oferecendo aos seus clientes? Qual é o seu carro-chefe? Eu vendo cueca. Certo? Não, não vendo cueca, é só para a marca, tá bom? Depois vier e-mail pedindo cuecas, eu não estou vendendo, não. É só a marca. Para quem você está vendendo? Lembra que eu falei que a gente tem que ter uma ligação? Você tem de saber qual o melhor público específico do seu serviço e produto. São pessoas físicas, jurídicas? Existe uma personalidade compartilhada entre elas? Como o nome vai ser usado? É importante identificar todos os contextos de marketing que o nome que será utilizado. Fachadas, cartão de visita, etiqueta, somente para o Instagram, por exemplo. Minha marca é venda digital e só vou aplicar ela no Instagram, não vou aplicar em site, nem mais coisa nenhuma. Ah, mas é Instagram e site também? Ah, é por e-mail? É por carta direta? Eles vão me dizer. Lembrando que aqui nenhum tem uma resposta errada, certo? Esse é o seu posicionamento, para não ficar uma marca no campo das ideias. Como o nome vai ser usado, já falei aqui. Em quais segmentos você está competindo? Em que categorias de mercado sua empresa se encaixa? Onde o seu público irá se não fosse a sua empresa? Ou seja, seu concorrente. Vou dar um exemplo. Nós temos a Hope e a Hering, por exemplo. Hering não, a Lupo, desculpe. Nós temos a Hope e a Lupo. São marcas que têm peças com valores extremamente diferentes, certo? Mas que elas são identificáveis com o mesmo público, certo? Ou seja, produtos de roupa íntima, e a arcabouço também não. Produtos de roupa íntima, certo? Ou roupas de interior, como chamam em Portugal, que não tem muitas arabescos. Eu sei que a roupa tem peças específicas que tem muita firula, que tem muita rendinha, eu sei disso, mas ela vende a ideia de ser algo mais minimalista. Isso vai pela própria marca. Veja que a letra Hope e a Lupo, elas parecem que tiraram do mesmo alfabeto, né? Mesmo não sendo. Certo? Por quê? Porque elas têm uma proximidade. Quem são seus concorrentes e quais tipos de nomes que eles
estão usando? Quais são seus principais concorrentes diretos ou indiretos, que eu estava falando aqui? Quanto mais nomes você conseguir incluir, melhor, para a gente poder criar um perfil. Segunda parte. Qual é a sua história? Lembra que eu não estou querendo saber a sua biografia, a gente tem que pensar sempre numa relação de marca. Como assim, o que motivou criar este negócio, produto, em que ano começou a trabalhar nesse setor, porque se você tiver alguma história específica de uma pessoa, um lugar, ou tudo pode servir como indicação do nome. Você não precisa ser real, não precisa ser concreto, mas lembre-se, nós estamos criando uma identidade, criando uma personagem, no caso, que é a marca. Se for real, concreto, se for para você também, melhor. Se não. Concorrentes indiretos. A Manuela está perguntando aqui. E já vou responder isso também, Erlane. O que é um concorrente indireto? Por exemplo, nós temos o que eu acabei de explicar agora, a Lupo e a Hope. Normalmente, elas são concorrentes, mas não necessariamente direto, certo? Mas elas todas são correntes porque vendem, as duas marcas vendem produto minimalista que são roupas íntimas, certo? Mas uma de alto padrão e a outra mais popular, ou médio, certo? Então, o que que acontece? Elas são concorrentes indiretos, certo? Ou seja, o que é um concorrente direto? Por exemplo, eu estou na Levi's e estou na C&A, certo? São concorrentes que vendem o mesmo produto com a mesma faixa de preço, certo? Essas são concorrentes diretos. Ou eu entro na C&A ou na Marisa, certo? Então, são concorrentes diretos, porque elas vão vender produtos, por exemplo, se eu vou gastar uma camiseta R$ 80, eu vou encontrar nas duas lojas a mesma faixa de preço e mais ou menos o mesmo estilo. Então, são concorrentes diretos, certo? Mas se eu colocar, por exemplo, a C&A e a Zara, certo? Então, eu vou ter concorrentes que vão ter roupas minimalistas ainda masculinas, mas vou ter concorrente de valores e valores agregados e físicos diferentes. Esses são os concorrentes indiretos. Agora, se você me perguntar, você fala também aqui sobre a Erlane, que não a questão do que vir primeiro do que o produto. É o seguinte, a Zara, ela não vende a Zara, a loja Zara. Ela vende roupa Zara, certo? Quando eu digo que a marca não vem primeiro, é porque a marca ela é uma consequência, certo? Ela é o reflexo de um espelho, certo? Ela é a imagem refletida de um espelho, ou seja, tem um produto, o produto está na frente de um espelho e a gente está vendo esse reflexo. O que é o reflexo? É a marca. Ela é uma síntese das ideias do produto, do que o produto vai te apresentar. É isso. Deu para entender? Professor, Diga. no caso da Bombril, que eu, pelo menos, cresci achando que a Bombril era aquela palha de aço, mas a Bombril, na verdade, é a marca. Tipo, é esse o caso? Aí é outro caso onde as coisas se tornam para além da marca, se tornam sinônimo. Exemplo, Gillette. Você jura que a Gillette é uma coisa. Gillette é uma marca de uma lâmina. É a mesma coisa do Bombril. É quando as coisas, certo, se tornam sinônimos daquela coisa. E são produtos que normalmente nasceram antes da concorrência. Até a década de 60, você tinha uma marca de máquina de lavar, uma máquina de geladeira, uma máquina Singer da vida, certo? Cotonete, exatamente. Você tinha cotonete e não artes flexíveis, entendeu? O leite Então, moça, que na verdade é.
Exatamente. Então, o que que acontece? Você tinha a coisa que era para além da coisa. E se tornou sinônimo. É assim, a imagem daquilo se apareceu no dicionário. Certo? Aquela coisa agora aparece no dicionário. Certo? Então, é isso. Mas isso é um caso específico de coisas que se tornam a marca se torna sinônimo daquele elemento, certo? Quando eu falo, por exemplo, que a marca vem em segundo lugar, é porque é o seguinte: você não vai vender a sua camiseta pelo nome, você vai vender a camiseta que tem este nome, certo? E eu vou escolher ela na minha arara porque ela representa o que eu quero. E eu consigo identificar que ela representa isso. Naquela peça e em todas que ela fornece. No campo da moda, vocês sabem que existe a questão de pessoas que se vestem com a búfalo, isso acontece muito nos Estados Unidos, para representar uma cultura hip hop, certo? Porque ela pode não gostar da estética da búfalo, certo? Mas ela se veste com aquilo ali porque ela quer fazer parte, pertencimento ao movimento, certo? E isso é uma questão, por exemplo, e a marca Buffalo vai justificar tudo aquilo ali, certo? É essa a questão. Mas ninguém vai criar. Como é que aconteceu esse apego ao búfalo, por exemplo, a marca Búfalo? Como é que aconteceu esse apego? Não foi orgânico, certo? Foi construído, ou seja, a marca se aproximou, certo, do pessoal do hip hop. Eles começaram a produzir uma identidade que refletisse a questão do hip hop, e aí toda a sua fandom foi construindo e se identificando e passando aquilo como uniforme. É a questão de uniforme, certo? Virou uma pseudo-indumentária, certo? Aí, nesse caso, a roupa, ela se torna uma indumentária e não mais um produto de moda, entendeu? Mas mesmo nesse nível, a marca ainda reflete essa dor, certo? De ser uma síntese de uma ideia, de um ente, de uma aproximação. Você usa uma marca ou porque você gosta do estilo ou porque você quer se aparentar com aquela pessoa. Por exemplo, Ana Hickman. Normalmente quem gosta do estilo da Ana Hickman, você quer se aparentar, e o termo é esse mesmo, a Ana Hickman. Não estou dizendo que você quer ser uma cópia da Ana Hickman. Não, você quer se aparentar aquele modus, certo? Ou pode ter uma roupa em parte, eu sou eclético, dessa frase, vamos lá. Que aí você quer pegar aquela roupa que você gosta, que vai, vou fazer um construto aqui, meu. Sim, mas isso é outra história. Aquela roupa te respondeu a uma construção pessoal, certo? A marca, ela vai justamente trabalhar nisso, vocês vão justamente trabalhar nisso, em de construir essas facilidades para que a pessoa que você quer vender se aproxime da sua marca e que compre o seu produto. Mas lembre, a marca, ela é um sinal, como sinal de trânsito, certo? Ela é um sinal. Ó, eu tô aqui e eu represento isso. Pare no sinal vermelho, senão tu morre, desgrama. É basicamente isso, certo? Ela não faz os carros pararem por si só. Ela não faz o carro desligar, certo? Mas ela sinaliza, literalmente isso. A marca é um elemento de sinalização. Deu para entender? Vamos lá. Pronto, já falei da história. O que tem de único em você e em seus clientes que se importarão com isso? Lembre, aquilo é que é a primeira frase que eu coloquei no começo. Você não faz nada genérico hoje em dia. Por quê? Porque o genérico já está aí. Certo? Ele já está aí há 60, 80 anos. Certo? Então, o genérico já está aí. Ah, eu vou fazer para todo mundo. Eu vou fazer eu já escutei.
Eu vou fazer de 8 a 60, para a mulher de 8 a 60 anos. Tudo bem. Não vai vender não, filha. Por quê? Porque já tem. Se é só, o que você tem de tão forte, certo? Que é capaz de te mobilizar esse leque gigantesco. Certo? Você vai me dizer. Não estou dizendo que você não tem, mas você vai ter de me dizer isso. Certo? Se for uma característica genérica, porque ela é uma moda praia. Tá, não vai não. Porque isso não é suficiente, porque já tem uma que responde isso e já está firmada no mercado. Então, você tem de ser capaz de agregar algum valor, alguma característica, um modo de vida para isso. Certo? Aí, assim, qual é o seu diferencial? Pensa no texto das perguntas, certo? Mais importante do seu negócio, o que você... que torna você especial e insubstituível. Cada um de vocês é especial e insubstituível, certo? Sua marca, ela tem de representar, e eu estou falando sério, sua marca tem de representar isso. Cada pessoa é única e insubstituível, certo? Eu estou falando sério, certo? Então, o que é que fazer? Você refletir nisso, certo? Você ter uma consciência sobre isso, entendeu? Tente elencar somente um ou mais importante de todos. Você vai fazer a famosa listagem, certo? Que você é insubstituível, aí você vai colocar isso aqui representa. Quais são seus valores? Hoje em dia, você não vende mais roupa, você vende valores. Coca-Cola não vende refrigerante à base de sal e açúcar, certo? Ela vende um modo de vida, um modo importante, certo? Ela vende. Quem me perguntar o que é que a marca Coca-Cola vende? Uma única palavra: juventude, certo? Não juventude de ser jovem ou não ser velho, certo? Existe uma diferença, certo? Ela vende juventude, para além da idade cronológica, certo? Um estado de ser. É tanto que você pode dar todas as propagandas, pode ter velho, cachorro, criança, mulher, gato, periquito, unicórnio, seja o que for, mas ela vende em toda a sua marca juventude. Os momentos felizes, né? Tipo, é até um dos slogans da marca, eu acho. Abra a felicidade. Qual o sinônimo? O que você tem quando é jovem? Felicidade. Não tem boleto para pagar. Aí, o que acontece? É isso. Aí, a partir dessa juventude, ela vai elencando o que ela pode trazer da juventude, entendeu? A base é a juventude, certo? A alegria, a jovialidade, movimento, esporte, Olimpíada, seja o que for, tudo isso já são você tirando dentro dessa caixa, certo? Maravilhosa, que é a juventude, todo mundo quer ser, ninguém quer envelhecer. Aí vem uma pergunta agora antropológica: ninguém quer ser adulto, ou você é jovem ou você é velho. Você tem 28 anos, eu sou jovem. Não, meu amigo, você é adulto. Então, o que que... eu tenho 21 anos, eu sou jovem. Não, você é adulto. Eu sou um jovem adulto. Não, você é adulto. Por que eu digo isso? Porque a palavra adulto, ela tem um peso. Qual o peso? Responsabilidade. Certo? Aqui é aula de autoconhecimento ou é de design gráfico? É porque a gente está trabalhando com isso. A gente está trabalhando com valores. Hoje em dia o marketing não pode ser... O marketing e a produção gráfica não pode se abolir disso. Porque senão você vai ter marcas falhas. Certo? Hoje em dia, principalmente hoje em dia, ninguém está querendo vender uma máquina de lavar ou um jeans que não rasga. Certo? Todos os jeans, todas as roupas, elas estão num nível... Você vai me dizer que uma Elos, que é R$1.000, vai durar mais uma do que uma Diga Meu Bem, que é 50 ou 100. Não vai. Elas vão rasgar próximo um do outro, certo? Mas o conceito, você não está comprando somente uma calça jeans, você está comprando outras coisas lá dentro, certo? Então,
tanto para o interior como para o exterior. Então, por isso que você deve entender na hora da construção da tua marca, certo? E é aqui que eu digo, quais são seus valores? Não tem valor errado, tem valor não claro. Qualquer proposta de marca, ela tem que ter valores claros, certo? Desculpe. Ela tem que ter valores claros, certo? Para poder ser entendíveis. Vamos lá, quais são os valores que norteiam a elaboração de seu produto ou serviço? Pode fazer uma lista se forem múltiplos, certo? Qual é a sua visão de mundo? Elas são múltiplas, de todos nós. Mas vocês vão elencar um. Lembra que eu falei para vocês sempre? Escolha suas correntes, certo? Lembrando que não tem o diabo da corrente errada, certo? Tem uma corrente que não foi escolhida, certo? E aí vem, porque esse negócio, no caso, que a nossa marca vai representar, certo? Ela é importante para você? Qual é a sua visão de mundo em relação à sua área de atuação? Como você deseja marcar o mundo, certo? E seus produtos e serviços. Está acabando, são mais 20 páginas. Qual é o seu papel na vida do público? Com seus produtos e serviços vão tornar a vida dos seus clientes melhores? Porque o seu negócio será importante para os seus clientes? E aqui não precisa ser, aqui também, nenhuma dessas partes até agora, você precisa também esbanjar virtudes. Não é uma questão de você buscar virtudes, certo? É você tentar empregar o que você quer, qual o tipo de venda que você quer fazer, certo? Veja a Coca-Cola mesmo. É a juventude, não é a virtude de ser correto, de ser bom, de ser moralmente aceito. Não. Ela não está dizendo para você não pisar no rabo de um gato. Porque quer. Não é isso. Ela está falando que você que vai empregar a juventude. Ela não está dizendo de uma juventude responsável. Não, ela está dizendo a juventude. Certo? Então, é isso que você tem de ser claro. Eu não estou pedindo também um texto de valor ativo, certo? A sua marca não está sendo feita para ganhar o prêmio Nobel. Ela está querendo que ela seja entendível para o público, para coisas que seu público, que seja importante para o seu público. Lembrando isso, não é sobre você mesmo quando fala de você, certo? É para o seu público. Qual a importância inicial que você quer causar com o nome? Aí já, não, desculpa, eu pulei. Agora sobre o nome. Como você imagina o nome da sua marca? Como você descreveria o nome ideal para o seu negócio? O que é importante em um nome que é nome de marca para você? Vou logo dizer aqui uma coisa, uma das regras que eu até vou falar em alguma apresentação, mas eu vou logo dizer. Sigla é do inferno. Aí diz assim, meu nome, a minha marca é CBN, Cícero de Brito Nogueira. Isso importa para tua mãe e para o teu tio, talvez. Para o teu público, não. Certo? Na próxima apresentação eu vou mostrar sobre o que vocês devem evitar. Certo? Siglas é uma coisa que eu sempre coloco, que é a primeira coisa que o pessoal de moda vai querer botar, não é? Isso é razão. Não é armarinho que você está fazendo, não. Então, outra coisa, pelo amor de Deus, de Jové, não me coloca fashion ou buy. Meu Jesus Cristo, Maria José. Já tem muito buy no mundo, certo? Já tem muito fashion, certo? No mundo, certo? Evita isso, pelo amor de Deus. Ou então, assim, Leão Dourado by Cícero. Certo? Vamos fazer para evitar mais um processo. Então, o que acontece? Tenham cuidado. Não precisa ter autoafirmação. O nome disso se chama autoafirmação.
É como assim, encontro com Fátima Bernardes. Tá bom, no dia que a Fátima Bernardes largar a Globo, não vai ter mais encontro, filha. Certo? É aquela mesma coisa. Ah, mas tem a fulana de tal, do Boninho apresenta. Sim, mas no dia que a diaba sair, o programa acaba. Certo? Mas você, Ana Maria Braga, nem se passa ainda. Mas aí o que que acontece? É isso, cara. Você tem de saber que sua marca ela é por si só importante, certo? Então, por isso que você tem de saber como é que você imagina o raio do nome da sua marca. Qual é a importância inicial que vocês querem causar com o nome? Tem um exercício que a gente vai fazer sobre isso também, sobre dissecar esse raio desse nome, como achar esse nome. Mas antes de achar o nome, você tem de achar o significado, porque o nome é consequência. Nome sem significado é ruído. Se eu botar aloha, tô falando nada, entendeu? Ó, que mensagem você quer com o nome comunique, certo? Que sentimento você deseja que o público sinta ao ler, ouvir o seu nome? Como você quer ser lembrado? Por que essas perguntas são importantes? Porque você vai escolher vários nomes, certo? A gente vai fazer uma lista com vários nomes. Você não vai achar um nome logo de cara. Se for, parabéns. Então, o que que acontece? Normalmente a gente faz listas de nomes, certo? E o que que vai fazer eu escolher o A e o B? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que domar a criatividade para que ela funcione a nosso favor e não contra? Isso é um método para esse brand. Já comecei, certo? Você tendo isso, você pode dizer, por que que eu vou escolher azul e não vermelho? Entendeu? Isso vai começar a você identificar, porque a partir dessa listagem vai acompanhar todas as outras, o outro processo de escolha ou de negação de um nome ou de uma característica que tua marca tem de ter, certo? Então é fazer esse questionário com honestidade, certo? Não querer também, e aí vem aquela mesma história que eu falei no começo, não enfeita. Seja honesto. Não tem conceito nem virtude para ser empregado aqui, certo? Tem um exercício de honestidade, certo? Honestidade com a ideia que você quer transmitir, certo? Não é algo psicanalítico que eu estou buscando aqui, não. Eu estou buscando uma narrativa coerente, certo? Qual a impressão inicial que eu já falei aqui? Vamos lá. E aqui vem uma pequena listagem, ó. Selecione 4 tonalidades que você classifica como ideal para o seu nome de marca. Você também pode criar outras com, contra essa própria aqui, mas busque focar em apenas 4. Lembre, a maior virtude e a maior obrigação, lembra que eu falei para vocês que a matéria-prima do design não é o tempo? Pois a ferramenta do design é a escolha. Certo? Vou botar isso na camiseta. Então, o que que acontece? Vocês têm de saber que o design ele trabalha nesses dois campos. Ele tem como gerenciar o tempo e ele tem de fazer escolhas, certo? Que é o raio das correntes, certo? Que ele tem de saber pontuar cada um. Tem mais um pouquinho, né? E aqui, ó. Tem mais alguma coisa que você gostaria de escrever sobre o seu brand, certo? Aqui é o famoso outros, né? Esse espaço é reservado para qualquer outra observação ou informação importante, certo? Para a realização do seu trabalho. Alguma coisa que esse leque não conseguiu alcançar e que é importante para você. Ele tem uma relação étnica, por exemplo, que não conseguiu deixar claro aqui dentro. Então, é o meu espaço que eu vou colocar aqui dentro, certo? Lembrando, tudo isso é um caminho de facilidade, certo? Para você poder chegar no teu objeto. Deu para entender?
Eu vou colocar ele também no siga A, certo? Assim que ele voltar, ele deve estar voltando para funcionar. Deixa eu ver se ele já voltou. Deixa eu parar aqui. Essas apresentações, eu também, como sempre, eu vou ficar disponibilizando no Cigar. Pronto, o Cigar já voltou. Vocês, se quiserem acessar, já está lá. Eu só queria mostrar uma apresentação agora bem rapidinho. Que é sobre o posicionamento de marca. É pequenininha mesmo. É só para vocês verem algumas coisas que já a gente vai voltar a ela na próxima aula. Ela também vai estar. Ela também vai estar no Cigar. Eu sempre gosto de colocar um material também a mais. Pronto. Vamos trabalhar um pouco sobre posicionamento de marca, rapidinho. Marca. Marca é o que as pessoas falam sobre você, certo? Posicionamento é como você deseja se mostrar para as pessoas. A marca, você tem de pensar, por que as pessoas querem essa marca que elas gostam, elas se identificam? Porque um propósito inspirador precisa de uma vitrine, ela tem de ser inspiradora, porque as marcas fortes aumentam o valor percebido do produto ou serviço que você... E aí você pode cobrar mais para comunicar com mais facilidade porque você existe e porque o mundo precisa de você, certo? Que é aqueles questionamentos que a gente está fazendo, que eu estou botando aqui para vocês. O que são marcas fracas? É as malditas siglas, certo? São marcas antiquadas e marcas descritivas. Até já deu um spoiler, né? Se eu botar assim, Cícero by Fashion Coffee, aí vocês, pelo amor de Deus, nem entra na loja. Então, o que acontece? As marcas, elas, por exemplo, CIA. Se eu colocar para você o que é BMW, certo? Se eu falar para vocês que Fiat, o que representa Fiat? Fiat Fiat se eu colocar, por exemplo, Volkswagen, por exemplo, é uma palavra. Volkswagen é uma palavra alemã que significa carro popular. Para o alemão, tá ok, para a gente não. Entendeu? Então, as marcas, elas têm um significado correndo. Entendeu? Então, vocês têm de pensar nisso. E lembrando que se vocês querem se diferenciar, vocês têm de conhecer o seu produto, conhecer a sua concorrência e aí buscar a sua diferenciação. As marcas fracas também têm um problema de não se conectar. Dificuldade em se comunicar com o seu propósito. Você vai ser somente mais um. E você, como eu sempre falo, vocês são alguém, certo? E como são marcas que estão iniciando no mercado, então vocês têm que deixar claro a sua identidade, certo? Para você poder burlar a concorrência. Ó, marcas fortes são marcas que elas são relevantes, por quê? Porque elas são importantes para o público, para o nicho que você está pensando. Elas são diferenciador, elas buscam essa questão de diferenciador. Por quê? Porque ela não parece com ninguém. Ela é sincera. Por quê? Porque é verdadeiro uso do design. Ela ser honesta, ela preservar o produto e demonstrar o produto que ela está vendendo. Perguntas sobre a marca. Você tem de refletir sobre ela.
Por que a empresa foi inventada? É mais ou menos aquele catálogo que eu postei para vocês, certo? Aquele formulário. Qual foi sua inspiração? Existe algo único, especial ou importante sobre a visão dos fundadores ou da sua filosofia? Se a marca fosse uma pessoa, como essa pessoa seria? Eu sempre gosto que vocês façam esse exercício. Olha, essa pessoa é assim, ela tem um cabelo dessa maneira, ela funciona mais ou menos com esse estereótipo, ela trabalha, estereótipos são ótimas ferramentas para isso. Que imagem vem à cabeça ao pensar na empresa, certo? Quando você pensa em Chanel, você tem um tipo de pessoa que você gesticula que vai entrar dentro de uma loja da Chanel. Resuma o que tem de diferente em você e em seus clientes que se importarão, por exemplo, se importarão em uma frase, por exemplo. Busca pela felicidade, por exemplo. Como definir? Como você quer ser percebido e visto pelo público, como você torna o mundo melhor, o que o consumidor é esperado, quais são, esse é o resumo, certo, daquelas questões que eu passei para vocês, certo? Aqui. Que eu resolvi colocar ela expandida para ficar melhor para vocês, certo? Vocês terem um tempo de responder paulatinamente cada questão desses aqui. Estratégias. Vamos lá. Aqui, eu estou apresentando essas estratégias, mas próximo a gente vai voltar a elas. E existem algumas estratégias para depois que você ter os nomes, a gente vai ativar esses nomes, certo? Ou conceitos. A gente pensa assim, poxa, mas qual é o conceito que eu já tenho um conceito, mas não tenho um nome. Como é que eu acho um nome? Por que eu digo uma coisa? Existe uma maldição chamada Google. Por quê? O Google não diz nada com coisa nenhuma. O Google diz o que você pergunta. E se você não sabe perguntar? Certo? Aqui são estratégias de como você perguntar. Certo? De como você achar um nome que saia do seu quadrado de segurança. Certo? Que não fique somente no conhecimento que você já tem. E você não consiga acessar um conhecimento que você não tem. Por exemplo, como é que é felicidade em zumbi? Como é que é felicidade em grego antigo, certo? Como é que eu consigo... Por que isso é importante? Minha palavra é felicidade, mas eu quero trabalhar com como é que é descobrimento, certo? Vamos dizer assim, em Tupi-Guarani. Mas a minha palavra é conhecimento, só que eu quero uma pegada étnica. Então, veja, você tem que ter uma pergunta e saber onde procurar. Ou, às vezes, achar uma coisa que você não está procurando. Você está só com um conceito, mas não tem a palavra, não tem a coisa, não tem a naturalidade. Então, para isso, a gente tem a questão da aliteração. Nós temos os dicionários visuais, também conhecido como enciclopédia, certo? O que é? Eu sempre digo que um design de profissão, ele tem que ter uma enciclopédia em casa. Poxa, enciclopédia? Mas tem o Google. Mas é como eu falei para vocês, o Google só apresenta o que você busca. A enciclopédia, você pode folhear a esmo e encontrar palavras que você não estava procurando, nomes, coisas que você não estava procurando e que vão adequar ao tipo de um nome botânico para a tua marca, que não seja igual, que não seja uma cópia. Aí eu botar Hope, agora eu vou colocar o nome da minha marca Esperança. Já tem a Hope. Entendeu? É o tipo, evitar a cópia. E os dicionários visuais, eles funcionam para isso. Depois disso, você pode fazer um refino, ou não. Qual é uma das estratégias de refino do nome? É os sufixos e os prefixos. Você também tem os dicionários criativos, que tem até site, vou mostrar o site para vocês aqui. Tem o vocabulário do projeto, que aí você quer a listagem que você está fazendo depois que você tem a sua ideia bem definida, certo? E a construção perfeita, que são todos esses módulos, são estratégias que a gente pode trabalhar para achar o nosso nome. Vamos lá. O que é aliteração? Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma.
certo? A literação é isso, é a sonoridade da palavra. Coca-Cola. Existe um cantado da palavra, certo? E existe um abraçar da palavra, certo? A literação é isso. É você deixar a sua palavra, você bota... vamos voltar ao hope. Hope é uma palavra suave, não é? Você tem um significado, mas a palavra em si é suave. Lupo, podia ser loba, não é? O lobo, seja como for, mas lupo, você tem também uma sonoridade agradável, certo? É a questão da literação, de você pegar palavras usando a estratégia dela ser suave. Dicionário visual, é como eu estava falando, é para você fugir da sua bolha, certo? Fugir da bolha do próprio Google, certo? Você pode, eu não tenho um dicionário, não consigo ir na universidade. Você pode baixar dicionários visuais na internet e você tem várias bibliotecas virtuais que você pode ter acesso, também, inclusive da UFP, você pode ter acesso a almanacs. Aí você pode ficar folheando os almanacs virtualmente. Isso daí, para quem não tiver. O almanac Abril é fantástico por causa disso, porque tinha coisas e mais coisas lá dentro que é exatamente a esmo. Isso faz a gente furar a nossa bolha. O que é o sufixo e o prefixo? Por exemplo, livro, é o nome de uma livraria, pode ser livro, livraria, livreiro, livrinho. São aquelas, você pega aquela palavra e aí você vai colocando tanto o sufixo de um lado como o prefixo do outro. Ó. Aqui eu ainda tive esse trabalho de colocar para vocês os principais sufixos que você pode trabalhar e depois tem os prefixos, certo? Sufixo, por exemplo, é o ra, o ale, livro, para ser livro, livrai, livroi, livrantes. E aí você pode fazer combinações depois que você achar o nome. Não é a partir disso e aí você vai modificar usando isso. Tentar achar o teu nome usando essa técnica. Não. Isso é uma técnica de refino. Prefixos principais que a gente utiliza para a marca é pro, tru, copri e ia. Você pode pegar várias marcas tradicionais e usar isso. Lembrando, esse tipo de estratégia é uma estratégia pobre. Certo? Você usar seu nome usando prefixos e sufixos é uma estratégia muito tradicional. Se a tua marca... Olha como eu estava falando a questão das correntes. Se tua marca ela é inovadora, aí tu usa uma estratégia de sufixo e prefixo. Não. Entendeu? Porque você está usando uma estratégia tradicional. Certo? Bula de remédio, como o pessoal chama. E aqui, ó, você tem o dicionário criativo. Tem esse site. Depois, com calma, vocês podem entrar. Que é o próximo, a gente vai dar uma vasculhada. Vasculhem antes também. Que é o dicionariocriativo.com.br. Você faz uma busca, eu botei o exemplo de gratidão, aí você tem expressões, você tem citações e você tem palavras relacionadas a ela. Então, a partir disso, eu estou com um bloqueio, não sei qual a palavra que eu quero, então eu pego... Lembra que eu falei palavras e coisas importantes que vocês têm de colocar sobre a sua marca? A partir daquele questionário, você consegue chegar aqui e consegue vasculhar nome e significados. Vocabulário do projeto. Normalmente, a gente, quando trabalha profissionalmente, a gente elenca pelo menos 20 palavras importantes da marca, porque elas podem ser até utilizadas para a identidade visual, para a proposta, para a justificativa, para vender a marca para um cliente, para um financiador, para um investidor, certo? Então, elas são usadas para depois, para fazer da carta proposta. Isso também é utilizado muito para a questão do release, da marca e do catálogo de vocês. Construção perfeita. Como eu estava falando para vocês, ela tem que ser legível e pronunciável, principalmente se você, em outras línguas, principalmente se essa for sua intenção, de fazer uma internacionalização da sua marca. Que hoje em dia, com as redes sociais e o campo da moda, cada vez isso se torna uma demanda fixa, né? É a capacidade de você ter a sua marca ser
tem uma intenção de sair das fronteiras nacionais. Aqui são alguns exemplos da BIC, da Bazzani e da Azul. Vamos lá. Modelo de posicionamento, só para reforçar. Você tem a sua empresa, no caso eu tirei um exemplo, é a Arcabouço, que é a nossa empresa de vendas de cuecas. O que é a única? É fabricante, o que é fabrica? Cuecas. Como? A fabricação de cuecas confortáveis e lindas. Para quem? Para as rebeldes de espírito. Onde? Principalmente para piauienses. Por quê? Que querem entrar em um grupo de homens descolados. Quando? Em uma era da redução da liberdade individual, por exemplo. Essas são a proposta da arcabouço. Eu tenho que ser fiel, eu fiz aqui um resumo para vocês, ela tem que ser fiel a isso, certo? Arcabouço. Depois eu vou mostrar a marca, a gente vai discutir mais sobre ela. Eu não mostro para não fazer também, contaminar a proposta de vocês, certo? Aqui, são alguns sites que eu queria que depois vocês dessem uma olhada, certo? Que é o Dicionário Criativo e o Lexicon, certo? Que também é um dicionário analóticos, que ele faz justamente analogia sobre nomes, certo? E é isso. Certinho o horário. Então, dúvidas? Nenhuma? Ou todas? Não se preocupem, certo? E não tenham preocupação, muito assunto, como eu falei para vocês. O professor da disciplina passada morreu, certo? Esse semestre, a gente vai trabalhar com muito conteúdo, certo? Então, o que eu aconselho? Dá uma olhada depois no vídeo da gravação, certo? Curta meu canal, se inscrevam. Então, o que acontece? O link, eu vou botar no Cigar, certo? O link da página do YouTube, e vai estar lá. Hoje eu já coloco, certo? Dê uma olhadinha com o tempo, no final de semana, preencham com cuidado, repreencham, apaguem, refaçam, certo? Reflitam. Eu sempre falo que o design de marca, ele não acontece no computador, ele acontece no papelzinho, certo? Então, sempre mantenham um blocozinho perto de vocês, um papel, uma caneta, que não seja um papel de pão, mas tem uma ideia, escreva. Eu vou guardar essa ideia, quando chegar mais tarde, eu penso sobre ela. Não, escreva, certo? As ideias, elas andam, elas correm, elas não esperam por você, nem quando é você, entendeu? Então, se você tem, eu sempre brinco que o que tem do lado da sua cama não é um copo d'água, é um caderno com uma caneta, certo? O papel do design. Porque às vezes ele tá de bobeira, você tem uma ideia brilhante, tá no banheiro, tá alguma coisa, anota, não deixa para depois, certo? Porque as boas ideias, elas não te esperam, certo? Então registre-as. Nem que depois você descarte elas, guarde, certo? Para depois você pode utilizar ela para alguma coisa, certo? E dê uma olhadinha na aula, preencham, e próxima eu vou colocar a tarefa no CIGA, para os colegas que faltarem, e para preencher e colocar, para poder abonar a falta, certo? Lembrando, a chamada eu já coloquei no grupo, certo? Eu vou botar aqui de novo. No grupo que eu digo é aqui no chat, estou botando aqui novamente, certo? Aí o que acontece? Falta, reprova, certo? Aqui é um registro que eu estou fazendo da aula, certo? Depois, não tem choro, certo? Data de entrega, reprova, certo? Se não me entregar, tem de entrar com um processo em 3 dias, junto à coordenação. Se não adianta mandar e-mail para mim, eu não vou estar mais como coordenador, vai ser o Jefferson, e tentar com o processo legalmente. Então, se não fizer, perdeu a prova, perdeu a data, não entrou com o processo, zerou a nota, certo?
Estou agora sendo o carrasco. Então, o que acontece? Por quê? Porque eu faço isso porque eu valorizo o trabalho de vocês. Então, o coleguinha, se acabou para fazer a prova, se acabou de fazer o trabalho, aí o outro, por N motivos, não fez, tudo bem. Se ele não seguiu as regras, eu não preciso também ter abono, entendeu? Então, é um tipo de coisa. Sigam as regras que eu as sigo também, certo? Então, o que é que eu peço? Dúvidas, eu respondo 1000 vezes a mesma dúvida. Não tem problema. Não tem problema com isso, certo? É só me perguntar e eu respondo. Eu sei que é muito conteúdo, por isso que eu quero colocar. Vou colocar durante o curso algum material. Tem um vídeo que eu já está no Cigar também, que é de onde vêm as boas ideias. É um videozinho de 3, acho que não é 10 minutos. Acho que nem é 3 minutos, na realidade. Dê uma olhada, que é bem é uma animação, certo? Normalmente eu vou colocar alguns textos e alguns vídeos de auxílio, certo? Dê uma olhada, vale a pena algumas coisas, certo? Dúvidas? Então, próxima aula a gente vai começar mesmo eu nem fiz a contagem. Deixa eu ver aqui. 2h30 ganhou. Então, a gente vai continuar aqui às 2h30, certo? E se encerrando alguma coisa depois de 4h30. Tá bom? Espero que esteja muito feliz de estar todo mundo aqui, mesmo só vendo só algumas carinhas, o resto é tudo foito. Povo tímido, meu Deus do céu. Mas só para avisar, na prova, na terceira prova do seminário, ela tem que ser apresentada com câmera, voltando um aviso de 4 meses de antecedência, certo? No dia da apresentação da prova, vocês vão ter de aparecer, na terceira, eu tô falando. Tá bom? Pois fiquem bem, se não tiverem mais dúvida, eu vou fechar a sala. Professor, que dia mesmo que vai ser a terceira prova? Irá pegar aqui o cronograma novamente. Dia 22 ou 29 de julho. Que eu já lhe digo com certeza. De junho, na verdade. Vamos lá. Ó, a primeira prova é no dia 20 de abril. A segunda é no dia 25 de maio. A terceira prova são 2 dias, reservados para 2 dias. Uma no dia 22, uma parte vai para o dia 22 e a outra parte para o dia 29, certo? E a prova final, que eu não falei, é no dia 6 de julho. Certo? Quem ficar de prova final. Certo? Texto objetivo. A prova final. Não entrega de trabalho, não. Sobre todo o conteúdo. Ao vivo. Pois bem, posso encerrar? Alguma dúvida ainda? E qualquer dúvida, revejam as aulas, anotem que a gente discute, sempre deixa a gente, toda aula, a gente sempre deixa um espaço para a gente conversar, tirar dúvida, quando tiver aula com o programa, a gente vai ter também espaço para dúvidas, sem problema nenhum, tá bom? A gente pode também abrir aula extra, dependendo de como está andando o processo. Certo? Foi muito bom ver todo mundo, pelo menos que eu consegui ver, e até terça. Tchau, tchau. Fiquem bem.